A reunião de kickoff parecia estar indo bem, até o momento em que tudo mudou. Tudo o que eu queria era mostrar o valor do nosso trabalho, garantir que o cliente sentisse confiança em nossa equipe e, principalmente, deixar claro que estávamos preparados para atender às expectativas deles. Já estava preparada, sabia os dados de cor e tinha total domínio sobre a apresentação. Eu sabia que, se usássemos o momento da reunião da melhor forma, poderíamos impressionar o cliente e deixar a nossa marca. Mas a situação tomou um rumo que eu jamais imaginaria. Minha gerente, a quem eu sempre respeitei, me causou um choque imediato. Eu estava no meio de uma explicação técnica sobre um dos produtos que iríamos oferecer ao cliente, detalhando os benefícios e como ele se alinharia às necessidades deles, quando minha gerente, sem mais nem menos, fez um comentário desconcertante. Ela estava sentada à mesa, ao lado do cliente, quando em tom de desdém, se virou para mim e soltou: "Deixa que os adultos falam." Eu congelei. A frase foi dita de uma maneira quase cínica, com um sorriso irônico, como se minha contribuição fosse insignificante e eu estivesse de alguma forma sendo infantil ao apresentar os dados que claramente estavam alinhados com as expectativas do cliente. O pior de tudo foi que, ao invés de uma reação de surpresa, ela parecia genuinamente se divertir com a situação. Eu não sabia o que fazer. O cliente estava ali, ouvindo tudo, e a última coisa que eu queria era transformar aquela reunião em uma troca de farpas, mas ao mesmo tempo, aquilo me queimou de uma forma que eu não sabia como lidar naquele momento. Eu sabia que, naqueles minutos de silêncio constrangedor, a minha dignidade estava sendo colocada em jogo. A frase da minha gerente foi mais do que uma simples piada. Era uma tentativa de me diminuir publicamente, de me colocar em um lugar inferior dentro da dinâmica da reunião. Uma tentativa de me fazer calar, de me tirar da cena e permitir que ela tomasse as rédeas da conversa, como se ela fosse a única pessoa ali que realmente soubesse o que estava fazendo. Eu sabia que, como profissional, o que mais me definia era a minha capacidade de comunicar minhas ideias de forma clara e objetiva, algo que já vinha praticando há anos, e não uma brincadeira de mau gosto vinda de quem deveria ser minha aliada. Fiquei sem palavras. Não sabia se deveria tentar rebater, se deveria ignorar o comentário, ou se deveria me calar e continuar com a apresentação como se nada tivesse acontecido. O que eu mais temia era perder o respeito do cliente e da equipe. A cada segundo eu sentia o peso de estar sendo desacreditada de forma tão injusta e, ao mesmo tempo, me perguntava se isso realmente estava acontecendo. Durante aqueles segundos de silêncio, percebi que ninguém se atreveu a reagir. A equipe parecia estar tão desconfortável quanto eu, mas no fundo, todos se mantinham em silêncio. Eu me sentia sozinha, no centro daquela tensão, com o coração batendo acelerado e a mente tentando processar o que tinha acontecido. Eu, que estava ali para fazer um trabalho bem feito, estava sendo ridicularizada de uma forma tão fria, sem a menor consideração pelo que eu representava para a equipe e para o projeto. Não havia razão para aquilo, e eu sabia disso. Não estava sendo arrogante, não estava interrompendo ninguém, estava apenas cumprindo meu papel como parte da equipe. A humilhação foi instantânea, mas eu não poderia deixar aquilo me derrubar. Mesmo com a indignação tomando conta de mim, sabia que a melhor reação seria não permitir que isso me afetasse durante a reunião. A postura da minha gerente me deixou abalada, sim, mas eu precisava ser profissional. Eu não queria dar mais motivos para que o cliente pensasse que éramos uma equipe desestruturada, cheia de conflitos internos. O problema não era o cliente, não era a equipe. O problema era a minha gerente. E mais do que isso, o problema estava em como ela havia escolhido lidar com a situação. A questão ali era o que aquela atitude significava. Por que ela havia agido daquela forma? E mais importante, por que ela sentiu a necessidade de me diminuir diante de todos? Eu sabia que, no fundo, ela tentava exercer sua autoridade de forma opressiva, como se ela fosse a única pessoa capaz de falar, de tomar a liderança da reunião. Era uma tentativa de se afirmar, de mostrar quem mandava naquela sala. Mas a partir daquele momento, percebi que a verdade é que ela não estava apenas tentando me calar. Ela estava tentando me fazer sentir como se minha opinião não tivesse valor algum. E essa tentativa de invalidar o que eu estava dizendo não seria facilmente esquecida. Eu sabia que precisaria de muito mais do que um simples olhar atravessado para me fazer desistir de defender o que eu acreditava ser certo naquele projeto. A reunião continuou, e eu, tentando manter a compostura, prossegui com minha apresentação. Mas por dentro, eu estava em um turbilhão. Me perguntava o que faria depois daquele comentário. Eu sabia que não poderia deixar isso passar em branco, mas também sabia que não era o momento para um confronto. Eu precisava ser estratégica, precisava controlar a situação de uma maneira que me permitisse sair dessa reunião de cabeça erguida. O que aconteceu a seguir, porém, eu nunca imaginaria. Quando eu estava começando a pensar que a situação estava perdida, que a humilhação havia sido irreversível, alguém me deu uma oportunidade inesperada de me afirmar, e isso mudou tudo. Mas antes de chegar a esse ponto, tive que processar o que havia acontecido ali, entender a gravidade da situação e aceitar que minha própria reação definiria o rumo da minha carreira na empresa. A situação na reunião continuava a me atormentar.
A frase da minha gerente, apesar de breve, tinha lançado uma sombra sobre a dinâmica do ambiente corporativo que era difícil de ignorar. Eu não conseguia simplesmente seguir em frente como se nada tivesse acontecido. A humilhação estava lá, pairando no ar, sem que ninguém tivesse sequer se dado ao trabalho de atenuar a tensão do momento. Todo o trabalho que eu havia colocado na preparação para aquela reunião parecia ter sido jogado fora. A impressão que eu tinha era de que, em um simples comentário, minha profissionalidade havia sido descreditada, como se tudo o que eu sabia e fazia fosse irrelevante. O mais angustiante era o fato de que eu estava sendo atacada sem razão, apenas por alguém que, aparentemente, queria se impor à custa da minha imagem. Eu olhei para os outros membros da equipe. Cada um parecia estar desconfortável, mas ninguém se manifestava. Eles estavam claramente divididos entre querer defender-me e a insegurança de intervir na situação. Eu podia ver o receio em seus olhos, mas também o desconforto de assistir aquilo tudo sem agir. O silêncio deles, mesmo sem palavras, só tornava tudo ainda mais pesado. Eu me sentia sozinha no meio daquela sala onde todos olhavam, mas ninguém se atrevia a fazer nada. Me perguntei se eles estavam mesmo do meu lado ou se apenas estavam se protegendo, evitando qualquer tipo de confronto com a gerente, que, como se tornou claro para mim, exercia uma autoridade tóxica sobre a equipe. A humilhação que eu sentia era palpável. O tipo de humilhação que não é apenas sobre a vergonha momentânea, mas aquela que se entranha em sua autoestima, que faz você questionar se realmente está no lugar certo, se realmente faz parte daquele time. Mas eu sabia que precisava manter a compostura, pelo menos até o final da reunião. Percebi que se reagisse de maneira impulsiva, poderia colocar ainda mais lenha na fogueira, e isso prejudicaria tanto minha imagem quanto a confiança do cliente na nossa equipe. Então, continuei com a apresentação, tentando esconder o turbilhão de sentimentos que se passavam dentro de mim. Eu falava, mas ao mesmo tempo me questionava sobre o impacto real das minhas palavras. O que eu estava dizendo ainda importava, ou já estava claro para todos ali que minha contribuição seria ignorada, desde que minha gerente fosse a adulto que falava por mim, e foi nesse ambiente tenso, repleto de silêncios constrangedores e olhares evasivos, que o inesperado aconteceu. O diretor, até então um espectador silencioso da reunião, que parecia mais interessado em observar os detalhes do que em se envolver ativamente, interrompeu o fluxo da conversa. Eu estava no meio de uma explicação detalhada sobre as vantagens do nosso produto e a adaptação necessária para o cliente, quando ele se voltou para mim com um olhar focado e disse, de forma clara e objetiva: "Eu gostaria de ouvir a opinião de meu nome sobre este ponto." Eu parei, congelatei por um segundo. Não conseguia entender o que estava acontecendo. O diretor, uma figura de autoridade na empresa, que não costumava se envolver nas questões menores do projeto, estava me dando a palavra de uma maneira pública e sem hesitação. Havia algo na forma como ele se dirigiu a mim que fez todo o peso do momento desaparecer. Ele sabia o que estava fazendo. Estava desafiando a atitude da minha gerente. Estava me colocando no centro da conversa de uma maneira que ela jamais imaginou. O impacto daquela intervenção foi imediato. Naquele exato momento, o clima na sala mudou. O que estava sendo feito ali não era apenas uma questão de apresentação, mas de reconhecimento. Eu olhei para ele, tentando reunir todas as palavras que eu queria dizer, e de alguma forma consegui. A voz me saiu firme. E eu fiz uma análise precisa sobre o ponto que estávamos discutindo, demonstrando que sim, eu tinha domínio sobre o que estava acontecendo e que a minha contribuição não apenas fazia sentido, como era essencial para a solução que o cliente procurava. O que era uma simples tentativa de desqualificação por parte da minha gerente, virou uma oportunidade de me afirmar. O diretor parecia estar genuinamente interessado na minha opinião, e isso fez com que o cliente, que até aquele momento estava observando com atenção, se voltasse também para mim. Mas a verdade era que o impacto da intervenção do diretor não se deu apenas pelo fato de ele ter me dado voz, mas pela maneira como ele fez isso. Ele não teve medo de contrariar a postura da minha gerente. Ele não se deixou intimidar pela autoridade que ela tentava exercer. Aquela ação dele, em um simples pedido de "gostaria de ouvir sua opinião", foi um sinal claro de que ele reconhecia a importância do que eu estava trazendo à mesa. Ele não apenas me deu a palavra, ele me colocou em um lugar de destaque, desafiando a tentativa de silenciamento. E isso foi um divisor de águas para mim. O olhar da minha gerente foi de pura surpresa. Ela não esperava que o diretor, que sempre foi um homem de postura muito séria e controlada, se envolvesse tanto naquela dinâmica. Ela provavelmente esperava que ele seguisse a linha de comando que ela havia estabelecido, e que eu fosse deixada de lado, sem mais nem menos. Mas a realidade era que o diretor não apenas tinha o controle da situação, ele sabia reconhecer quem realmente estava contribuindo para o sucesso do projeto. Ele sabia que eu tinha o que era necessário para levar aquela reunião adiante, e ele foi o primeiro a fazer isso explicitamente. Ao longo dos minutos seguintes, eu senti que o respeito do cliente por nós se transformava. O fato de que o diretor havia me dado a palavra e de como minha resposta foi clara e assertiva fez com que o cliente começasse a se envolver de forma mais próxima com o que estávamos propondo
redondo. As coisas começaram a tomar um rumo muito mais positivo. E, mais importante, a minha confiança, que tinha sido seriamente abalada pela humilhação anterior, começou a se restaurar. Eu sabia que ainda tínhamos um longo caminho pela frente, mas agora havia um reconhecimento claro do meu papel na equipe. O diretor, com um simples gesto de validação, havia colocado uma pedra no caminho da tentativa de silenciamento que minha gerente havia tentado impor. Por um momento, eu me senti mais forte do que nunca. Não porque tivesse vencido a minha gerente, mas porque, com a ajuda do diretor, fui capaz de ocupar o lugar que sempre deveria ter ocupado. O impacto da sua intervenção não foi apenas sobre a reunião. Foi um lembrete claro para mim. Ninguém poderia me desqualificar ou me fazer sentir menos do que eu era. Eu sabia meu valor, e agora, mais do que nunca, meu trabalho falaria por mim. Naqueles momentos após a intervenção do diretor, algo dentro de mim começou a se rearranjar. A princípio, eu estava em um estado de choque, com a mente girando tentando processar a situação. O comentário de minha gerente tinha me abalado mais do que eu gostaria de admitir, mas a intervenção do diretor foi, de certa forma, a resposta que eu não sabia que precisava. Ela não tirou a dor da humilhação imediata, mas me deu uma oportunidade de mostrar meu valor. No entanto, por mais que minha confiança tivesse sido restaurada em parte, a verdade é que o golpe inicial ainda me deixava com um gosto amargo na boca. Durante os dias seguintes, minha cabeça ficou cheia de perguntas. Como é que alguém que teoricamente deveria me apoiar, como uma gerente, pode se comportar dessa maneira? O que a levou a fazer uma tentativa tão flagrante de me desqualificar na frente do cliente e da equipe? O que ela ganhava com aquilo? E mais importante, por que ninguém, além do diretor, teve coragem de intervir? Eu passei dias refletindo sobre o que aconteceu e sobre o impacto que aquilo teria na minha imagem dentro da empresa. Não só na minha imagem profissional, mas também na minha autoestima. Não era apenas uma questão de perder a face na frente de colegas e clientes. Era uma questão de respeito. O respeito que até aquele momento eu tinha lutado para conquistar. A dúvida que me consumia era se eu conseguiria resgatar esse respeito depois da humilhação pública que experimentei. Aquela foi uma daquelas situações em que você se sente completamente exposta. Você entra em uma reunião com a expectativa de se mostrar competente, de entregar seu melhor, e no meio da apresentação, alguém tenta jogar toda a sua credibilidade no lixo com uma frase impensada. Eu sabia que aquilo tinha sido uma tentativa clara de me diminuir, mas ao mesmo tempo, me perguntava se era apenas uma consequência de um erro de julgamento, ou se havia algo mais por trás daquele comportamento. Será que minha gerente estava tentando se afirmar de uma forma agressiva para se colocar em uma posição mais forte? Ou será que eu realmente havia feito algo para merecer aquele tipo de tratamento? Era difícil saber. O que eu sabia era que aquele comportamento era injusto, não só porque me atacava de forma cruel, mas também porque era algo que não fazia sentido. Eu estava ali para contribuir. Eu tinha os conhecimentos necessários, os dados que os outros não tinham, e era ridículo que fosse tratada daquela forma, simplesmente por querer compartilhar isso com o time e o cliente. Mas com o passar do tempo, comecei a entender uma coisa. A atitude dela não dizia nada sobre mim. Ela não estava me atacando porque eu fosse incompetente. Na verdade, era o contrário. Ela sabia que eu estava fazendo meu trabalho bem, e isso a ameaçava. Sua tentativa de me diminuir não tinha nada a ver com minha performance ou competência, mas com a insegurança dela própria. Ela sentia a necessidade de se afirmar de uma maneira arrogante, tentando estabelecer um poder sobre os outros, usando a humilhação como uma ferramenta para se sentir mais forte. Isso me deu uma sensação de distanciamento, de desilusão, porque eu percebi que alguém que se diz líder não deveria precisar fazer isso para se sentir importante. Um verdadeiro líder se destaca por suas qualidades, pela forma como guia sua equipe, pelo respeito que conquista, não pela maneira como distrata os outros para se colocar em uma posição superior. Enquanto refletia sobre a situação, uma coisa me incomodava cada vez mais: o silêncio dos outros membros da equipe. Eles estavam todos lá, testemunhando aquela cena, e nenhum deles se levantou para me defender. Não foi uma questão de coragem, pelo menos não parecia ser. Era como se, naquele ambiente corporativo, o medo de desafiar a autoridade da gerente fosse maior do que a preocupação em fazer o que é certo. Isso me deixou ainda mais desconfortável, porque, ao mesmo tempo em que sabia que a reação do diretor havia sido um sinal claro de apoio, eu percebia que a dinâmica na empresa tinha algo de errado. Como uma equipe poderia funcionar de forma saudável se o respeito e a solidariedade entre colegas eram ignorados? Como poderiam esperar que trabalhássemos bem juntos se as pessoas se calavam diante de comportamentos abusivos, como o da minha gerente? Eu não sabia como reagir para mudar essa dinâmica. Por um lado, havia algo em mim que queria confrontar minha gerente diretamente, questionar a forma como ela havia me tratado e exigir uma explicação.
Mas por outro lado, eu sabia que esse confronto poderia custar caro para minha carreira. A questão não era apenas sobre a justiça no momento, mas sobre o futuro profissional dentro daquela empresa. Eu não sabia como aquilo afetaria minha imagem, nem como os outros na equipe veriam a situação. Eu não queria ser vista como alguém que cria conflitos ou desrespeita autoridades. E ao mesmo tempo, sabia que a única maneira de seguir em frente sem ser desfeita por aquela humilhação seria lidar com a situação de forma estratégica, sem permitir que o episódio me definisse. Por mais que eu estivesse consciente de que aquela humilhação não era um reflexo do meu trabalho, uma parte de mim se sentia marcada. A dor da humilhação era real. O fato de ter sido ignorada e ridicularizada na frente de um cliente e de toda a equipe não desapareceria de imediato. Mas havia algo que se começou a formar dentro de mim. A determinação de provar, não para minha gerente, mas para mim mesma, que não importava o que acontecesse, eu era capaz de fazer o meu trabalho, e faria isso muito bem. Eu não sabia qual seria a reação da minha gerente após a reunião. Não sabia se ela tinha se dado conta do impacto do que tinha feito, ou se continuaria a tratar-me com o mesmo desdém. Mas sabia uma coisa: eu não poderia deixar que ela definisse minha trajetória. E por mais difícil que fosse, eu precisava seguir em frente. A dor e a humilhação estavam ali, sim, mas eu tinha dentro de mim algo muito mais forte: o desejo de mostrar que era capaz, que aquela tentativa de silenciamento não me afetaria. Eu queria que o valor do meu trabalho falasse mais alto do que qualquer comentário maldoso, mais alto do que qualquer tentativa de me diminuir. No fundo, sabia que aquele episódio seria um marco em minha carreira. Eu não podia mais permitir que alguém, fosse quem fosse, me tratasse como menos do que eu realmente era. A situação não seria fácil de digerir, mas ela também não me derrotaria. Eu tomaria as rédeas da minha própria trajetória e faria isso do meu jeito, porque, no final, a minha carreira não estava em jogo por causa do que minha gerente pensava, mas sim por causa do que eu acreditava ser capaz de conquistar. E, mais importante, da forma como eu reagiria diante da injustiça que havia vivido. Depois do episódio na reunião de kickoff, o ambiente ao redor de minha equipe ficou ainda mais tenso para mim. Embora o diretor tenha me dado o apoio necessário ao me chamar para falar e dar destaque à minha opinião, a realidade é que, no fundo, eu sabia que o problema não estava resolvido. A humilhação, apesar de ter sido suavizada momentaneamente, ainda estava fresca em minha mente. Eu sabia que não poderia deixar que aquilo me paralisasse, mas ao mesmo tempo, estava lutando contra um turbilhão de emoções internas. A pergunta que não saía da minha cabeça era: como vou lidar com isso e seguir em frente? Nos dias seguintes à reunião, eu me peguei revendo o que havia acontecido, tentando entender o que fiz de errado, se fiz algo errado. Como alguém, uma pessoa com mais tempo de casa e mais autoridade poderia ter agido daquela forma. Mas à medida que refletia, comecei a perceber algo que mudaria completamente a forma como eu via minha carreira a partir daquele momento. A culpa, a frustração, o desconforto, tudo aquilo não era meu, era dela. Minha gerente estava projetando suas inseguranças em mim, e eu não tinha que carregar esse peso. Eu sabia que, ao invés de me lamentar, deveria focar no que eu realmente queria alcançar. Era o momento de focar em meu crescimento, em fortalecer minha posição dentro da empresa e, mais importante, em me reafirmar como a profissional capaz que eu sabia que era. Se eu tinha algum poder naquela situação, era o poder de continuar fazendo meu trabalho da melhor forma possível e de me posicionar cada vez mais dentro da equipe. O primeiro passo que tomei foi adotar uma nova postura. Eu precisava continuar a trabalhar com seriedade e dedicação, mas agora algo havia mudado. Eu não me sentia mais invisível ou menos importante, apenas porque alguém, em uma tentativa de se impor, tentou me diminuir. Em vez disso, passei a me destacar ainda mais. Fui mais incisiva nas reuniões, tomei as rédeas das discussões e minha participação se tornou cada vez mais ativa. Eu sabia que, ao continuar a ser a profissional competente que eu sempre fui, a verdade sobre minha capacidade se imporia, e isso não dependeria de uma única pessoa que tentasse me ofuscar. Foi também nesse período que as oportunidades começaram a surgir. O projeto que eu estava liderando ganhou novos contornos e se tornou mais desafiador do que inicialmente pensávamos. O cliente, que até aquele momento parecia um pouco cético, agora estava muito mais envolvido e interessado nas soluções que oferecíamos. Eu fui cada vez mais chamada para lidar diretamente com o cliente, a fim de ajustar detalhes cruciais do produto. Isso não aconteceu porque minha gerente me colocou nesse papel. Ao contrário, foi o próprio cliente que pediu mais de mim. Eu comecei a ser vista como alguém em quem ele confiava. E essa confiança não era apenas por minha expertise, mas também porque eu estava mostrando cada vez mais a minha disposição para enfrentar desafios. Não era mais a gerente quem fazia o trabalho acontecer, era a minha competência que
que estava se destacando. O mais impressionante foi ver a mudança na postura de algumas pessoas da equipe. Aqueles mesmos colegas que haviam se mantido em silêncio durante a reunião de kickoff, agora começavam a me procurar para discutir o andamento do projeto, buscando minha opinião, me pedindo conselhos. Sentia que algo estava mudando, e isso era um reflexo direto do trabalho que eu estava fazendo e da minha nova postura. De repente, eu não era mais a coadjuvante, ou a pessoa que deveria se esconder atrás dos outros. Eu estava assumindo um papel de liderança e sendo reconhecida por isso. Em um momento, durante uma reunião de revisão do projeto, um dos membros da equipe olhou para mim e fez um comentário que me fez perceber o quanto eu havia mudado em poucos dias. Ele disse: "Você está conduzindo as coisas com muita clareza e confiança agora. Acho que estamos no caminho certo por sua causa." Embora tenha sido um comentário simples, ele me fez perceber que os outros começaram a perceber minha força de uma maneira que antes não havia sido possível. O que me motivava a seguir em frente não era apenas o desejo de ser reconhecida, mas também o prazer de finalmente mostrar a todos o que eu era capaz de fazer quando estivesse no controle da situação. E claro, havia o impacto que a própria situação teve em minha própria autoestima. Eu não queria ser vista apenas como alguém que havia sido humilhada e que agora estava tentando se recuperar. Eu queria que meu trabalho e minhas ações falassem por si. Eu sabia que, por mais que minha gerente tivesse tentado me derrubar em público, ela não poderia definir minha trajetória. Só eu tinha esse poder. E com o apoio do diretor e a confiança crescente do cliente, comecei a acreditar mais em mim mesma, a ver que minhas capacidades estavam sendo reconhecidas, mesmo que de maneira silenciosa. Eu estava me tornando mais assertiva, mais confiante e, mais importante, mais respeitada. A maior transformação aconteceu quando, durante uma reunião com o cliente, meu diretor se voltou novamente para mim. A conversa estava centrada nos detalhes do contrato e nas próximas etapas, e em um ponto crucial da discussão, ele olhou diretamente para mim e disse: "Eu confio na visão da meu nome para guiar nosso próximo passo com o cliente. Ela tem um entendimento claro do que precisa ser feito." Eu fiquei parada por um momento, surpresa e grata. Aquilo não era apenas um elogio, era uma afirmação de que eu era capaz de tomar decisões importantes e de que o diretor confiava em minha capacidade de liderar. Esse foi o ponto de virada. Quando o diretor falou aquelas palavras, eu soube que a dinâmica tinha mudado. Não apenas porque ele estava me elogiando, mas porque, de alguma forma, ele havia dado um selo de aprovação que me permitia assumir uma nova posição na equipe. A minha competência, que antes estava sendo questionada de forma insustentável, agora era reconhecida publicamente. Eu havia superado a tentativa de humilhação. Não porque ela fosse esquecida, mas porque eu havia me tornado ainda mais forte por causa dela. Foi uma lição difícil, mas fundamental. Quando alguém tenta te diminuir, quando a injustiça parece querer te engolir, o que realmente importa é a forma como você responde. Não se trata de uma resposta agressiva ou reativa. Se trata de continuar fazendo o seu melhor trabalho e mostrar ao mundo o seu valor. E ao fazer isso, você acaba descobrindo que o valor real de um profissional não está no que os outros pensam de você, mas em como você se vê e no que você entrega todos os dias. Depois da minha virada profissional, algo mudou de maneira sutil, mas poderosa, em relação a como eu era percebida dentro da equipe. Eu estava muito mais focada, muito mais assertiva e, mais importante, me sentia menos insegura. No começo, os colegas pareciam hesitar um pouco, como se estivessem observando se eu realmente continuaria a sustentar essa nova postura. Afinal, eu tinha sido a mesma pessoa que, pouco tempo antes, havia sido ridicularizada publicamente na reunião de kickoff. Mas agora, as coisas eram diferentes. Eu estava de volta ao controle da minha narrativa, e nada poderia me tirar esse poder. As reações começaram a vir de formas pequenas, mas significativas. Eu comecei a ser chamada para reuniões e discussões estratégicas com mais frequência. Pessoas que antes se mostravam distantes ou indiferentes ao meu trabalho começaram a se aproximar, a buscar minha opinião sobre determinados pontos, a me incluir nas decisões mais importantes. Não foi uma mudança radical, mas houve uma transformação gradual no modo como fui percebida. Eu estava sendo tratada com mais respeito. O simples fato de que minha voz agora era ouvida com mais frequência fazia toda a diferença. Eu não precisava mais lutar por um espaço na mesa. O espaço já estava ali, e eu estava ocupando-o com confiança. A maior mudança, no entanto, veio de minha própria percepção. Eu já não me via mais como alguém que deveria se esconder atrás das opiniões e estratégias dos outros. Eu entendi que o valor da minha opinião não dependia mais da aprovação dos outros, mas de minha própria confiança nas minhas capacidades. Eu tinha algo valioso a oferecer, e os outros estavam começando a perceber isso também. Comecei a me colocar em situações desafiadoras,
a levantar questões que antes eu talvez teria deixado passar. Acreditei no meu trabalho, na minha experiência e, finalmente, em mim mesma. Isso era o suficiente para criar um efeito de transformação no ambiente ao meu redor. As reações externas foram, em grande parte, positivas. Mas foi uma reação de surpresa por parte de algumas pessoas da equipe que mais me marcou. Eu comecei a perceber que a maioria deles, que antes permanecera calada durante a humilhação pública, agora estavam tentando me entender de uma maneira diferente. A postura deles passou a ser mais colaborativa, mais aberta, como se finalmente estivessem reconhecendo que eu tinha o que era necessário para conduzir o projeto de forma bem-sucedida. No entanto, houve um pequeno grupo que parecia desconfortável com a mudança. As pessoas que se sentiam mais à vontade com o status quo, que estavam acostumadas com o modelo de liderança da minha gerente, agora estavam tentando se ajustar à minha nova postura. Eles não estavam acostumados a ver uma pessoa assumir a liderança com tanta naturalidade, especialmente quando essa pessoa tinha sido recentemente humilhada publicamente. Era quase como se, para alguns deles, a ideia de que eu pudesse ser uma líder fosse uma ameaça à sua própria zona de conforto. Isso não me incomodava tanto quanto me incomodava a falta de transparência. Eu sabia que, embora houvesse resistência de algumas partes, havia muito mais apoio vindo de outras áreas. O mais importante era que a confiança do cliente em mim continuava a crescer, e isso se refletia nas oportunidades que começaram a surgir. O cliente, ao longo do tempo, tornou-se cada vez mais um aliado. Eu não fui apenas reconhecida por ele por meu conhecimento técnico ou por minha habilidade de resolver problemas. O cliente começou a me ver como alguém confiável, alguém em quem ele poderia confiar para tomar decisões difíceis e ajudar a superar obstáculos no caminho do projeto. A relação de confiança foi construída com base na consistência do meu trabalho, na clareza da minha comunicação e na forma como eu lidei com os desafios com calma e profissionalismo. E então, algo que eu nunca imaginaria aconteceu. Durante uma reunião importante de avaliação de progresso, o cliente fez uma intervenção que me pegou de surpresa. Ele olhou diretamente para o nosso time e, com um tom de autoridade e respeito, disse: "Eu quero deixar claro que até agora a pessoa que tem se mostrado mais eficaz no acompanhamento deste projeto é a meu nome." Foi como se o tempo tivesse parado. Eu olhei para o cliente, depois para minha gerente e por um momento me senti imensamente grata. Não era uma recompensa superficial, era a validação de tudo o que eu tinha feito até ali. Eu sabia que não era sobre a aprovação de qualquer um na sala, mas o simples fato de o cliente reconhecer minha contribuição significava que meu valor havia sido reconhecido de forma clara e definitiva. A reação da minha gerente foi, no mínimo, desconcertante. Ela não disse nada, mas sua expressão, que antes era de superioridade, agora estava marcada pela frustração. Ela sabia que, naquele momento, o cliente não estava mais apenas ouvindo, mas estava reconhecendo minha habilidade de conduzir o projeto de forma eficaz. Ela não teve como negar a realidade. O trabalho que eu estava fazendo estava sendo mais relevante para o sucesso do projeto do que qualquer coisa que ela pudesse oferecer naquele momento. O mais interessante de tudo foi que, mesmo com a satisfação do cliente e o reconhecimento que estava vindo de todas as partes, eu não sentia a necessidade de vangloriar-me disso. Não era sobre provar algo para os outros. Era sobre a confirmação de que, apesar da tentativa de humilhação, eu não apenas sobrevivi, mas cresci e prosperei. A sensação de ter superado aquilo com dignidade e profissionalismo foi mais poderosa do que qualquer aplauso público poderia ser. A verdadeira vitória não estava em fazer minha gerente se sentir menor ou em buscar reconhecimento externo. A verdadeira vitória foi o reconhecimento silencioso de minha própria força e competência. Eu havia me levantado após a queda. Eu havia passado pela humilhação e mostrado a todos, e mais importante a mim mesma, que não seria uma palavra cruel ou uma tentativa de diminuição que me impediria de alcançar meus objetivos. E no final das contas, aquilo foi mais do que uma simples conquista profissional. Foi uma lição pessoal, uma lição sobre resiliência e sobre como, às vezes, as dificuldades e os desafios não são obstáculos, mas sim oportunidades disfarçadas de obstáculos. Foi também uma lição de que a verdadeira autoridade não vem de mandar nos outros, mas de ter a coragem de fazer o que é certo, de acreditar no que você é capaz de alcançar e de nunca permitir que a opinião de alguém diminua seu valor. Depois daquela reunião em que o cliente fez questão de destacar meu nome, a forma como eu caminhava pelos corredores da empresa mudou. Não fisicamente, claro, mas por dentro. Antes eu andava sempre meio encolhida, tentando não chamar atenção demais, com medo de parecer pretensiosa, só por ter opinião. Depois de tudo aquilo, era como se, a cada passo, eu repetisse para mim mesma: "Você tem lugar aqui, você não está de favor em lugar nenhum." Mas, ao mesmo tempo em que eu me sentia mais forte, também sentia o cansaço acumulado. Não era só o cansaço do trabalho em si, dos prazos, das entregas, das demandas que nunca acabavam. Era o desgaste emocional de trabalhar em um ambiente em que você nunca sabe se vai ser respeitada ou atacada de surpresa. A frase da minha gerente,
deixa que os adultos falam, continuava voltando à minha mente em momentos aleatórios. Eu podia estar respondendo um e-mail ou revendo um documento, e de repente, era como se uma parte de mim voltasse para aquele instante da reunião, sentada diante da tela, ouvindo meu valor ser colocado em dúvida em uma única frase. Eu comecei a perceber os reflexos disso na minha rotina. Às vezes, antes de entrar em uma call, eu sentia aquele frio na barriga que não era mais só nervosismo normal. Era um tipo de alerta interno, como se meu corpo estivesse me lembrando de que, em algum momento no passado recente, eu fui exposta e ridicularizada. Tinha dias em que eu encarava a câmera do computador e ficava me perguntando: será que hoje vai acontecer de novo? Será que hoje alguém vai tentar me silenciar de novo? E isso cansava. Me deixava alerta demais. Atenta demais, como se eu estivesse sempre pronta para me defender. Comecei a ter dificuldade para dormir em alguns dias. A cena se repetia na minha cabeça como um replay desgastante. Eu me lembrava da risada da minha gerente, do olhar dela para mim, como se estivesse falando com uma criança que se meteu em conversa de gente grande. Lembrava do silêncio da equipe. Lembrava da voz firme do diretor quebrando aquele clima. Eu quero ouvir a opinião dela. E mesmo com essa parte boa, a primeira parte ainda doía. É estranho como o nosso cérebro insiste em revisitar o momento da ferida, mesmo quando já existe um certo tipo de cura. Mas, ao mesmo tempo, foi esse incômodo que começou a me empurrar para uma nova fase. Eu me dei conta de que, se continuasse guardando tudo só pra mim, aquele episódio ia virar uma âncora, algo sempre me puxando para baixo toda vez que eu tentasse crescer. Eu não queria isso. Eu não queria que aquele comentário definisse minha confiança para sempre. Então, aos poucos, comecei a falar sobre o que tinha acontecido. Não de forma dramática, mas de forma honesta. Uma colega mais próxima foi a primeira pessoa com quem eu realmente abri o jogo. A gente ficou até mais tarde um dia, depois do expediente, e eu comentei: você sabe que aquilo na reunião me pegou de um jeito que você nem imagina, né? Ela suspirou, olhou para mim como quem já sabia, mas não tinha coragem de dizer: eu sei. Eu fiquei muito incomodada. Eu devia ter falado alguma coisa, mas congelei. Eu não a culpei. Sinceramente, eu entendia. Às vezes a gente assiste uma injustiça acontecer e não reage não porque concorda, mas porque tem medo de ser o próximo alvo. E aquele medo era real ali dentro. Conforme eu falava, fui percebendo que pôr em palavras o que eu senti me ajudava a organizar o caos por dentro. Eu contei como me senti pequena, como fiquei repassando a fala dela depois, como comecei a questionar se, em algum nível, eu estava mesmo invadindo o espaço, como se existisse um lugar determinado para mim e eu tivesse ultrapassado uma linha invisível. Minha colega do outro lado da mesa balançava a cabeça e dizia: você não fez nada de errado, aquilo foi ego dela, não foi falta sua. Esse tipo de frase, que antes eu teria dificuldade de acreditar, começou a entrar devagarinho. Eu comecei a aceitar que, sim, existiam coisas naquele ambiente que não tinham nada a ver com a minha performance e tudo a ver com as inseguranças de outras pessoas. No meio disso tudo, eu também percebi outra coisa. Eu estava cansada de ser grata pela oportunidade de estar ali, como se estivesse sempre em dívida com a empresa, com a gerente, com a equipe. Na prática, eu entregava muito, e aquilo já deveria ser suficiente para justificar minha presença. O que eu precisava agora não era provar de novo, e de novo, e de novo, que eu merecia aquele lugar. Era viver como se eu já soubesse disso. Essa mudança interna, por mais silenciosa que fosse, começou a transparecer. Em reuniões internas, quando o assunto era definição de estratégias, eu já não esperava alguém me dar espaço. Eu pegava o espaço com naturalidade. Quando alguém interrompia minha fala, eu não recuava mais tão facilmente. Eu dizia com calma: deixa eu só concluir esse raciocínio rapidinho. E continuava, sem elevar a voz, sem se exaltar, mas também sem aceitar ser apagada. Com a gerente, a relação ficou estranha por um tempo. Ela parecia evitar contato direto comigo, como se, sem querer admitir, soubesse que tinha passado do limite naquele dia. Eu também não fazia questão de forçar uma proximidade. Tratava tudo com educação, profissionalismo, mas nada além disso. Eu não ia fingir que não aconteceu. Não ia agir como se aquilo tivesse sido apenas uma brincadeira infeliz. Não foi brincadeira, foi abuso de poder. E internamente, eu tinha decidido que não ia mais normalizar isso. Houve um dia específico, depois de mais uma entrega elogiada pelo cliente, em que ela me chamou para uma conversa rápida. Entramos numa salinha de reunião vazia e ela disse algo como: você tem se destacado bastante no projeto. O cliente gosta muito de você. Eu só respondi com um obrigada, seco, sem sorrir demais, sem demonstrar necessidade daquele reconhecimento vindo dela. E ela, talvez percebendo o distanciamento, completou: sobre aquele dia do kick-off, você sabe como é, né? O clima, a pressão. Às vezes a gente fala coisas sem pensar muito. Não era bem um pedido de desculpas. Era quase uma tentativa de varrer o assunto para debaixo do tapete com uma justificativa fria. Mas pela primeira vez, eu não me encolhi. Eu não minimizei. Não passei a mão pela cabeça dela.
Não disse, imagina, está tudo bem. Em vez disso, respondi com calma. Eu sei que a pressão existe, mas aquilo não foi legal. Me desrespeitou na frente do cliente. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Não esperava que eu fosse tão direta. Eu também não estava atacando. Eu só estava nomeando o que aconteceu. E naquele momento eu entendi que essa era a versão mais madura da minha resposta. Não era grito, não era vingança, mas também não era silêncio. Depois dessa conversa, eu saí da sala com uma sensação estranha, mas boa. Eu tinha colocado limites. Eu tinha deixado claro que, por mais que existisse hierarquia, isso não dava a ninguém o direito de me tratar como se eu fosse menor. A partir dali, a humilhação deixou de ser algo que eu engoli sozinha e virou algo que eu tinha encarado de frente, mesmo que sem grandes discursos. E dentro de mim, algo se consolidou. Eu não ia mais negociar meu respeito em troca de manter a paz com quem não sabia respeitar. Com o tempo, a forma como o diretor passou a interagir comigo também deixou claro que ele tinha percebido o que estava em jogo naquele kickoff. Não era só uma questão de conteúdo técnico ou de quem sabia mais sobre o projeto. Tinha uma questão de postura, de maturidade, de visão sobre o trabalho em equipe. Em uma das reuniões de status, alguns dias depois, ele entrou na sala já com a pauta na mão, olhou rapidamente os rostos ali presentes e, sem rodeios, começou. Antes de qualquer coisa, queria parabenizar o time pelos resultados parciais e, em especial, o trabalho da meu nome. O nível de organização dos entregáveis e a clareza no que foi passado para o cliente fizeram muita diferença. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Eu consegui sentir, quase fisicamente, o incômodo da minha gerente do outro lado da mesa. Ela sorriu, mas era um sorriso tenso, calculado, daqueles que aparecem só porque a situação exige. Eu agradeci de forma simples. Obrigada. Estou fazendo o possível para manter tudo alinhado. E segui. Não transformei aquilo em um momento de ego. Eu não precisava. A mensagem já tinha sido entregue, não só para mim, mas para todos ali. Esse tipo de reconhecimento público foi, aos poucos, redesenhando as relações. Pessoas que antes me viam como apoio começaram a me enxergar como referência. Eu era aquela pessoa para quem mandavam mensagem no chat perguntando: você acha que essa abordagem faz sentido? Ou você pode dar uma olhada nesse material antes de eu mandar para o cliente? Eu estava virando, sem muita cerimônia, uma espécie de ponto de equilíbrio do projeto. E foi aí que eu percebi uma coisa importante. A minha gerente, que um dia usou a frase "deixa que os adultos falam" para me silenciar, passou a usar um tom diferente comigo nas reuniões com o diretor presente. Em vez de falar por cima, ela começou a me puxar para as falas. Meu nome. Você quer complementar com o que alinhou com o cliente? Pode explicar melhor esse ponto aqui. Você montou essa parte. E por mais irônico que fosse, eu não me deixei seduzir por essa mudança repentina de comportamento. Eu sabia que não era um gesto de generosidade. Era uma resposta à realidade. O trabalho estava passando por mim, e era impossível continuar fingindo que eu era apenas uma coadjuvante naquele cenário. Internamente, no entanto, a reação das pessoas foi o que mais me chamou a atenção. Um dos desenvolvedores, que quase nunca falava muito sobre essas coisas, um dia comentou comigo no corredor: eu lembro daquela reunião do kickoff, e sinceramente, ver como você virou o jogo depois daquilo me motivou. Eu teria desanimado fácil. Eu sorri, meio sem jeito, e disse algo como: desanimar eu desanimei também. A diferença é que não deixei isso virar o fim da história. A verdade é que, no fundo, eu sabia que a maioria das pessoas ali já tinha engolido coisas parecidas. Talvez não com a mesma frase, talvez não na frente de um cliente, mas a lógica era a mesma. Alguém acima usa a hierarquia como escudo para destilar insegurança em forma de piada, ironia, corte público, e todo mundo, com medo de perder espaço, fica quieto. Eu também teria ficado quieta se o diretor não tivesse me puxado de volta naquele dia. E isso é algo que eu não esqueço. O fato de uma única pessoa escolher te enxergar pode mudar a forma como você se enxerga também. A relação com o cliente, então, só reforçou tudo isso. Em uma call de alinhamento, o diretor da empresa deles fez um comentário que, até hoje, ecoa na minha cabeça. Uma coisa que eu gosto nesse projeto é que quando eu pergunto algo para meu nome, eu sinto que recebo uma resposta completa. Não é rodeio, não é discurso vazio, é alguém que sabe o que está falando. Quando ele disse isso, eu quase consegui ouvir o barulho da ficha caindo na cabeça de todo mundo. A frase da minha gerente, lá atrás, "deixa que os adultos falam", contrastava com essa. É alguém que sabe o que está falando. Era quase poético ver como uma anulava a outra, como se a própria realidade estivesse se encarregando de corrigir aquela tentativa de diminuir meu papel. E quanto mais o tempo passava, mais eu entendia que a verdadeira virada não foi só o reconhecimento externo. Foi a forma como eu passei a me posicionar silenciosamente no dia a dia. Não precisava levantar bandeira, fazer discurso, expor ninguém. Minha resposta vinha em forma de consistência. Eu aparecia, eu entregava, eu sustentava as decisões que tomava. Quando errava, assumia.
Quando acertava, compartilhava o mérito, sem gritar, sem provar nada para ninguém na base da força, só fazendo o que sempre fiz, mas agora com a firmeza de quem sabe que não está ali como favor. Minha gerente, com o tempo, foi perdendo o poder que achava que tinha sobre mim. Não porque eu tivesse começado a desrespeitá-la, mas exatamente porque eu coloquei um limite claro, mesmo que invisível. Ela podia ser minha superior na hierarquia, mas não tinha mais acesso livre à minha autoestima. Ela podia discordar de mim em vários pontos, mas não podia mais me reduzir a uma criança que fala fora de hora. Eu não permitia mais que a narrativa dela fosse a verdade sobre mim. Foi então que, devagar, eu comecei a sentir algo que não sentia há muito tempo: leveza. Mesmo com a correria, com as demandas, com as responsabilidades crescendo, eu me sentia mais alinhada comigo mesma. Eu olhava para trás e pensava: se fosse a versão antiga de mim, talvez eu tivesse pedido para sair depois daquela reunião. E esse pensamento me dava um certo orgulho. Não por ter aguentado tudo quieta, mas por ter transformado aquilo em combustível. A empresa continuava a mesma em muitos aspectos. Ainda existiam pessoas que usavam o cargo como armadura. Ainda existiam silêncios estratégicos, reuniões tensas, joguinhos de vaidade. O mundo corporativo não se transforma só porque uma pessoa resolve mudar, mas dentro do meu pedaço do mundo, alguma coisa tinha virado. E naquele pequeno espaço que eu ocupava, eu tinha conquistado algo que nenhum cargo sozinho garante: respeito real, não o respeito do medo, mas o respeito da confiança. Bloco 8. Com o projeto avançando e a relação com o cliente cada vez mais sólida, vieram também algumas conversas sobre o futuro. Não conversas formais, com propostas prontas, mas aquele tipo de comentário que você sabe que, se cultivar, pode se transformar em algo maior. O diretor, em um desses encontros, soltou quase de forma casual: depois que esse projeto fechar, vamos precisar pensar em como aproveitar melhor esse tipo de perfil aqui dentro. Ele não disse diretamente que estava falando de mim, mas o olhar direcionado não deixava muito espaço para dúvida. Eu ouvi, guardei e deixei aquilo maturar dentro de mim, não como promessa, mas como possibilidade. E isso já era suficiente. Ao mesmo tempo, eu percebia que, por mais que aquele reconhecimento me fizesse bem, eu não podia basear minha paz mental apenas nisso. Eu sabia, agora mais do que nunca, que reconhecimento vem e vai. Tem dias em que as pessoas veem tudo o que você faz. Em outros, parece que ninguém enxerga nada. Se eu fosse depender disso para acreditar no meu trabalho, estaria sempre oscilando. O que mudou foi que eu passei a ter uma base interna mais firme. Eu podia receber elogios, sim, e ficava feliz. Mas, se em algum momento eles faltassem, eu já tinha provas suficientes para mim mesma de que eu era boa no que fazia. Um dia, já mais pro final do projeto, eu me peguei revendo mentalmente o caminho desde o kickoff. Lembrei de mim mesma naquela call, ouvindo "Deixa que os adultos falam", como se eu fosse uma intrusa. Lembrei da sensação de engolir em seco, de olhar para a câmera e sentir vontade de desaparecer. Lembrei da intervenção do diretor, chamando meu nome como se me puxasse de volta para o lugar que eu sempre deveria ter ocupado. Lembrei de chegar em casa esgotada, encarando o teto, me perguntando se valia a pena continuar. Lembrei de como, mesmo assim, no dia seguinte eu sentei na frente do computador e continuei entregando. Não foi uma redenção cinematográfica. Não teve pedido de desculpa dramático. Não teve discurso emocionado em frente a todo mundo. O que aconteceu foi outra coisa. Uma reorganização silenciosa. Aos poucos, quem realmente prestava atenção percebeu quem é que sustentava o projeto no dia a dia. Aos poucos, aquela imagem que tinham de mim, talvez mais tímida, mais discreta, foi se misturando com uma outra versão minha. A que fala com confiança, a que organiza, a que se posiciona. Quanto à minha gerente, nossa relação nunca mais foi a mesma. Não virou guerra, mas também não voltou a ser o que era antes. E para ser sincera, isso foi bom. Eu parei de romantizar o papel dela na minha trajetória. Parei de esperar dela o que ela não tinha para oferecer. Eu passei a olhar para ela como o que ela realmente era. Uma pessoa com qualidades e defeitos, com limitações, com pontos fortes, mas que naquele momento falhou comigo. Ponto. Não mais do que isso. Não menos também. Eu não precisava perdoar no sentido de esquecer. Eu só precisava soltar. Parar de carregar aquilo como se fosse um peso preso no peito. A maior mudança aconteceu dentro de mim quando entendi que eu não precisava provar nada para ela, nem para ninguém que me enxergasse de forma distorcida. Se alguém me via como uma criança falando demais, esse era o limite da visão daquela pessoa, não o limite do meu potencial. Eu tinha descoberto na prática que, às vezes, quem mais tenta te calar é justamente quem se sente ameaçado pelo que você pode se tornar se continuar falando. Hoje, quando eu lembro dessa história, a parte que mais fica comigo não é a frase dela, nem o silêncio desconfortável da equipe, nem o aperto no peito na hora. O que fica é o momento em que, mesmo tremendo por dentro, eu respondi ao diretor com firmeza. O momento em que, alguns dias depois, eu tive coragem de dizer à minha gerente, olhando nos olhos: "O que você fez não foi legal." O momento em que o cliente, sem obrigação nenhuma, disse
em voz alta que confiava em mim. O momento em que um colega comentou que se inspirou na forma como eu virei o jogo. Eu percebi que dentro do mundo corporativo, as vitórias nem sempre são barulhentas. Às vezes, a maior vitória é você conseguir continuar inteiro, mesmo depois de alguém tentar te quebrar em pedaços na frente de todo mundo. Às vezes, a maior resposta não vem em forma de demissão do outro, de humilhação reversa, de vingança. Ela vem em forma de consistência, em forma de uma carreira que cresce apesar dos tropeços que plantam no seu caminho, em forma de uma tranquilidade nova ao entrar em uma reunião sabendo que, aconteça o que acontecer, você não vai mais duvidar tanto de você. Se tem uma coisa que esse episódio me ensinou é que nem todo mundo que está acima de você em cargo está acima de você em postura. Tem gente que ocupa uma cadeira grande com uma cabeça pequena. E se você não tomar cuidado, acaba acreditando que o tamanho da cadeira define o tamanho da verdade de quem senta nela. Não define. Eu continuo errando, continuo aprendendo, continuo me adaptando. Ainda tem dias em que a insegurança bate na porta. Ainda tem reuniões em que eu fico revendo mentalmente cada palavra que falei. Eu não virei uma pessoa blindada, imune a tudo. Mas desde aquele kick-off, uma coisa mudou de forma permanente. Eu nunca mais aceitei a ideia de que meu lugar é o silêncio. E isso, para mim, foi a virada mais importante de todas.